4,5% ao ano. Essa é a nova taxa Selic. Depois de sucessivas quedas, ela renovou mais uma vez a sua mínima histórica. A taxa Selic caiu novamente e está agora em 4,5% ao ano. E a grande dúvida que fica para todo mundo é: onde investir agora? O que fazer com o meu dinheiro com a taxa Selic tão baixa? Se você também tem essa dúvida, assista esse vídeo até o final, porque é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu quero falar sobre onde você investir com a nova queda da taxa Selic, tá? Essa é a pergunta que mais apareceu recentemente, nos últimos dias, depois da queda da taxa Selic, eu resolvi gravar esse vídeo para poder esclarecer todas as suas dúvidas de uma vez por todas. Para a gente falar sobre os investimentos, primeiro a gente precisa contextualizar o cenário atual da renda fixa e o cenário atual da Selic e da inflação. A taxa Selic, como você já sabe, ela está agora em 4,5% ao ano. Já isso é a previsão para o ano de 2020 e a previsão é que durante todo o ano de 2020 ela permaneça em 4,5%. Obviamente, como uma previsão, isso não é um fato, então isso pode mudar. E a previsão também é que para o ano de 2020 a inflação medida pelo IPCA fique em 3,60%, 3,6%. Então a taxa Selic ela está só um pouquinho, está 0,9% no ano superior à inflação, tá? Então está menos de 1% maior que a inflação para o ano inteiro. Então só isso daí já é uma rentabilidade bem baixa, uma rentabilidade real bem baixa. Mas ainda tem um desconto no imposto de renda. Então quando eu pego uma aplicação que rende 100% de CDI ou Tesouro Selic e desconto, eu estou falando na menor alíquota do imposto de renda, tá? Que é de 15%, que é a condição mais vantajosa, quando você deixa o seu dinheiro investido por mais de 2 anos. Quando eu desconto 15% de imposto de renda sobre esses 4,5%, a gente chega ao valor de 3,83%. 3,83% é só um pouquinho superior aos 3,60%. Então é praticamente uma rentabilidade real quase que zerada. Você investir em Tesouro Selic ou em alguma aplicação que renda 100% CDI é basicamente fazer com que o teu dinheiro acompanhe a variação da inflação. Apenas não esteja desvalorizado, ele esteja mantido, esteja protegido da inflação, tá? De maneira indireta, até porque a taxa Selic ela não protege diretamente da inflação. Isso daqui não é o pior caso da renda fixa, o pior caso é o da poupança, porque a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Então quando eu desconto esses 70%, quando eu calculo 70% da taxa Selic de 4,5%, a gente chega ao valor de 3,15%. Então a poupança está rendendo agora 3,15%. E com a inflação esperada em 3,60%, isso significa que a poupança estará ao longo do ano de 2020 com rentabilidade real negativa. É isso mesmo. Se você, em vez de deixar o seu dinheiro na poupança, a quantidade de dinheiro que você tem no começo do ano vai valer menos no final do ano, porque a inflação vai ter subido mais, vai ter feito com que o seu poder de compra tenha diminuído. Então deixar dinheiro na poupança não deve ser mais uma opção, apesar de que ainda tem mais de 80% dos brasileiros com dinheiro na caderneta de poupança. Das pessoas que investem, 80% ainda investem na caderneta de poupança e isso precisa mudar, tá? Espero que tenha ficado bem claro para você. Se você tem dinheiro na poupança, esqueça ela e vamos dar uma olhada agora nos 3 cenários baseado no seu perfil de investidor, baseado na sua situação, para você entender onde investir agora com a queda da taxa Selic. O primeiro cenário é da reserva de emergência e esse não muda nada. A reserva de emergência não tem um foco em rentabilidade, ela tem um foco em facilidade, em baixíssimo risco e em liquidez imediata. O dinheiro precisa estar de acesso fácil, precisa que você consiga resgatar a qualquer momento e que você não tenha nenhum risco de desvalorização, de perder esse dinheiro. É só para a questão de você proteger aquele dinheiro. Então, a reserva de emergência ela continua ficando com as mesmas recomendações de sempre. Você pode investir no Tesouro Selic, você pode investir num CDB que rende 100% de CDI e que tem a liquidez diária, você pode investir num bom fundo DI, daqueles que tem taxa zerada e que tem a rentabilidade próxima ao Tesouro Selic, e também naquelas contas remuneradas, seja de Nubank, Banco Inter e tantos outros bancos digitais aí, que deixa o dinheiro, que aquele dinheiro parado na conta ele fica rendendo 100% de CDI. Mas nesse caso daqui eu vou deixar até um asteriscozinho para você.
Por quê? Porque quando o dinheiro está de fato na tua mão, na tua conta corrente, na tua vista, você termina gastando sem perceber. Você termina utilizando ele muito mais do que se ele tivesse investido, sei lá, num Tesouro Selic ou no fundo DI, que você teria que ter o trabalho de resgatar e esperar o dinheiro cair na sua conta. Então, evite deixar o dinheiro nessas contas remuneradas, não pelo risco da conta em si, mas para evitar que você gaste a sua reserva de emergência. O segundo cenário são aqueles objetivos com prazo definido. Você quer fazer uma compra, uma viagem daqui a 6 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja. Mas se o seu objetivo tem prazo definido, se for nesse universo de até 5 anos, a melhor alternativa continua sendo a renda fixa. Não invista em renda variável, aquele dinheiro que você já sabe quando vai precisar. Porque por melhor que seja o cenário da renda variável, por melhor que todo mundo esteja falando das ações, que esteja subindo, pode ser que no momento em que você vai precisar do dinheiro, vai precisar fazer aquele resgate, esteja atravessando por algum momento de crise, seja uma crise financeira, uma crise política, que vai impactar o preço das ações e vai fazer com que você perca dinheiro. Então, se você tem um prazo definido, investe na renda fixa. Mas onde, Rafael? Nesse caso, não seria em Tesouro Selic. Tem alternativas na renda fixa que vão render mais que o Tesouro Selic, quando você pode deixar o dinheiro parado por um tempo. Então tem CDBs, tem LC, LCI, LCA, que muitas vezes rende 120, 125, chegando às vezes até 130% da variação do CDI. Ou seja, seria 30% a mais do que esses 4,5%. Se você pode deixar o dinheiro parado por um tempo, vale muito a pena. Fique muito atento só para casar o prazo do seu objetivo com o prazo de vencimento do título, seja ele público ou privado, para que você nem precise fazer um resgate antecipado e com isso perder dinheiro, nem você precise, aquele dinheiro fique preso por mais do que o prazo que você precisaria e quando você precisar dele, você não vai conseguir sacar, porque o resgate é só no vencimento. Então tente ao máximo aproximar o prazo da aplicação financeira com o prazo do seu objetivo. Se o seu objetivo é para daqui a 3 anos, procure um título que vai vencer daqui a 3 anos. Se o objetivo é daqui a 2 anos, procure um título que vai vencer daqui a 2 anos, porque assim você aproveita a melhor alíquota do imposto de renda por deixar o dinheiro parado, sem você mexer por mais de 2 anos e ainda assim com a rentabilidade bem superior à taxa Selic. E o terceiro cenário seria a aposentadoria. Talvez este seja o cenário de seu maior interesse, porque talvez você só tenha investido em renda fixa durante toda a sua vida, por muito tempo, isso daí praticamente bastava, porque a renda fixa ela sempre pagou taxas de juros muito altas no Brasil. Mas agora o cenário mudou. Quem tem investimento com foco no longuíssimo prazo, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, foco na aposentadoria, a depender da sua idade, na minha opinião, é muito importante que você invista pelo menos uma parte do seu patrimônio em renda variável. Investir só na renda fixa não vai mais garantir a aposentadoria de ninguém, tá? Então isso é muito importante que você entenda. E se você ainda não investe na renda variável, nunca fez nenhum investimento em renda variável, eu recomendo que você comece pelos fundos imobiliários. Por que pelos fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários eles são menos voláteis do que as ações, então o preço varia muito menos tanto para cima quanto para baixo. Eles pagam rendimento mensal, eles pagam dividendos todos os meses, então você já tem aquela previsibilidade de receita, você já vê resultados quase que imediatos e eles investem em imóveis, então fica um pouquinho mais fácil de você entender. É diferente de um investimento em ações de empresas que você talvez nem conheça o ramo de atuação dela. Então começar por fundo imobiliário é uma boa alternativa. Depois, ou se você já investe em fundos imobiliários, já tem um pouquinho mais de experiência, você pode sim investir em ações diretamente. Porque no longo prazo, principalmente com a taxa Selic cada vez mais baixa, isso incentiva as empresas conseguem captar dinheiro por valor mais baixo, a economia aquece, a tendência é que o crescimento seja retomado e isso vai impactar as empresas nos mais diversos setores. E as empresas crescendo, lucrando mais, as ações delas também vão se valorizar. Às vezes não é imediato, porque no curtíssimo prazo a bolsa tem aquela volatilidade muito grande, é quase que uma loteria. Mas no longo prazo, a cotação de uma ação, o preço de uma ação, ela tende a acompanhar o crescimento dos lucros das empresas. Então esse sim é um momento muito bom, porque está tudo preparado para a economia crescer, para a economia se aquecer e para que o mercado de ações cresça bastante nos próximos anos, se tudo continuar como a gente tem visto agora. Taxa Selic baixa, inflação controlada, desemprego caindo e as empresas crescendo. Então, por conta desse cenário, você não deve deixar de investir na renda variável. Você precisa investir uma parte do seu patrimônio na renda variável.
Quanto? Aí vai depender do seu perfil. Eu não posso dizer para você, invista 50% em renda fixa e 50% em renda variável, 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Eu não posso falar isso porque eu não conheço o seu perfil. E não adianta eu dizer como eu faço, porque o meu perfil, os meus objetivos, talvez não estejam alinhados com o seu. É importante que você defina, mas que você comece. Talvez você comece com 90% na renda fixa e 10% só na renda variável, e à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, vai se familiarizando, vai tendo mais tolerância a riscos, aí sim você pode ir aumentando esse percentual. Mas não deixe essa alternativa de investimento de fora da sua carteira com foco na aposentadoria. Porque o investimento em renda variável, ele inclusive indiretamente te protege da inflação. Via de regra, as boas empresas, ela têm seus preços ajustados, seus lucros ajustados, baseado na variação da inflação também, porque se a inflação vai subindo, as empresas tendem a subir o preço de seus produtos e serviços também, e por conta disso, o lucro e o preço das ações terminam acompanhando essa variação da inflação. Não é uma relação direta, mas é uma relação indireta e que tem uma correlação positiva. Via de regra, isso acontece no mercado, então é importante que você invista uma parte do seu patrimônio no mercado de renda variável, tá? E se você quiser uma ajuda para poder fazer isso, se você precisa de uma orientação, de um guia, eu recomendo a Sociedade Milionária. A Sociedade Milionária é o meu curso exclusivo sobre o mercado de renda variável, onde eu mostro como você pode se tornar sócio das melhores empresas do Brasil e do mundo, ter renda passiva todos os meses e caminhar passo a passo rumo ao seu primeiro milhão, rumo à sua liberdade financeira. Dependendo de quando você estiver assistindo esses vídeos, as inscrições podem estar abertas ou não, mas eu vou deixar aqui embaixo um link para que você ou faça a sua inscrição, ou conheça mais sobre o programa, ou cadastre seu e-mail na lista de espera para que quando eu abrir novas vagas, você seja avisado, você seja avisada para participar de uma próxima turma da Sociedade Milionária, tá? Então, mais uma vez, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil, tenha te esclarecido sobre esse novo cenário de taxa de juros muito baixa de Selic em 4,5% e que com isso você consiga fazer investimentos melhores e tomar melhores decisões. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.